Que a graça e o amor de Jesus Cristo permaneça conosco, amém? Acesse sua Bíblia, ou abra sua Bíblia, em Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Vamos fazer a leitura. Observe aí, para você que nos acompanha na internet, seja muito bem-vindo. E utilize esse momento realmente, procure um local silencioso, um momento em que você possa debruçar, meditar e refletir sobre a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amados irmãos, estamos dando continuidade à nossa série de pregações em cima da carta de Paulo a Tito. Domingo passado, o reverendo Antoniel pregou no primeiro capítulo, falando sobre a liderança e como escolher líderes dentro da igreja, e nos chamou à reflexão para que todos pudéssemos desenvolver as características exigidas para os presbíteros. Porque, na verdade, liderar é influenciar. E se queremos realmente propagar o evangelho, devemos influenciar, seja em casa, no trabalho, por onde for. E como os líderes ali em Creta foram motivados a liderar, que aquelas palavras já do primeiro capítulo possam encontrar em nós morada e que possamos nos submeter e responder com integridade. Hoje vamos falar sobre o coração, que eu posso dizer, dessa carta. Ou seja, falar um pouco sobre qual é a profundidade doutrinária para a formação dessa própria liderança. E como essa liderança deve desenvolver dentro da própria comunidade. É bem interessante, amados irmãos, que estamos vivendo um período de férias, mas quando falamos de parar um pouco para refletir quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, parecem perguntas que devem ser respondidas de uma maneira simples, mas penso que não. Principalmente uma cidade na qual nós vivemos, Santo André, grande ABC, grande São Paulo. Essa cidade é enorme. Eu sei que muitos dos irmãos já se acostumaram, mas todas as vezes que estou vindo para cá, escolho um caminho diferente e fico surpreso com o quanto essa cidade é grande. Na verdade, o trânsito frenético, e voltando para casa, saindo da casa do pastor Antoniel, mesmo 1h você encontra trânsito, isso mesmo. As luzes não se apagam, todo mundo correndo, falando das metas do trabalho, os compromissos se acumulando. Somos corredores de uma maratona, mas não sabemos para onde vamos. Queremos sempre resultados. Cada um correndo na sua própria direção, com os olhos fixos na sua carreira, no seu tempo, no seu próprio futuro. É uma corrida que muitas vezes nos deixa esgotados, não é mesmo? Solitários, muitas vezes. E muitas vezes distante uns dos outros. O que realmente nos sustenta diante dessa correria? E para onde essa corrida está nos levando? Na verdade, principalmente é o que estamos deixando para trás. E é justamente nesse cenário de uma cidade, uma grande região metropolitana, de um corre-corre, que é bem semelhante ao contexto dessa carta, a ilha de Creta, onde Tito foi justamente
enviado para formar uma igreja e líderes ali. Essa carta que foi escrita por Paulo em meados de 63 a 65 a.C., uma ilha onde o contexto cultural é envolvido em grande corrupção. O próprio Tito, capítulo 1, verso 12, lido no domingo passado, mostra que os cretenses eram conhecidos como mentirosos, preguiçosos. Na verdade, quando você queria xingar alguém, você dizia, vai cretetizar? Ou deixa de ser cretense? Amados irmãos, a influência da própria cidade, ela era politeísta e cultuava a Zeus, um deus da mitologia, que o grande artifício e ferramenta era a própria mentira, o jeitinho de Creta de fazer negócios. A ilha abrigava justamente esses que adoravam a Zeus, o deus do jeitinho, do valor distorcido. E o grupo religioso, como os judeus, que poderia enfrentar esse jeitinho de Creta de ser, na verdade, usava fábulas judaicas e mandamentos de homens, falsos mestres dentro da própria igreja, trazendo uma moralidade inferior àquilo que era exigido de nós. Ou seja, Paulo escreve essa carta para encorajar a Tito e os seus líderes a continuar marchando, mesmo diante de uma ilha tão desafiadora. O objetivo dessa carta é ensinar a doutrina. Por isso, no coração dessa carta, vamos falar um pouco sobre a doutrina reformada, que nos sustenta até hoje. Ela é reformada e não porque é a doutrina de homens, mas porque rompemos em algum momento na história com esse moralismo, essa barganha, esse jeitinho de Creta de ser. Mas somos chamados a viver uma vida na sã doutrina e responder essa sã doutrina com uma vida piedosa. Ao longo, amados irmãos, desse sermão, esse contexto cultural de Creta é muito parecido com o contexto de São Paulo, da grande São Paulo, de Santo André, onde se busca sempre o jeitinho, e aí somos conhecidos internacionalmente como o jeitinho brasileiro de ser. Mas ao longo das Escrituras, em Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, vamos relembrar que essa graça, a graça salvadora, a graça específica, essa que difere da graça geral ou da graça comum, como foi falado pelo presbítero Rafael, essa graça do acordar a todo dia, da chuva que cai sobre ímpios e santos, mas a graça salvadora. E essa graça, amados irmãos, no verso 11, nos salva. No verso 12, vai nos ensinar uma vida piedosa. No verso 13, vai nos conduzir a uma viva esperança. E no verso 14, vai nos motivar a continuar marchando e sendo zelosos de boas obras. Por isso, prepare sua caneta. Esse sermão será dividido em 4 tópicos e vamos perceber cada fundamento desse, a graça transformadora em uma vida piedosa. Veja, o verso 1, amados irmãos, já nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uma graça que nos salvou. A graça de Deus se manifestou. Veja que essa graça de Deus que se manifestou, o tempo verbal mostra uma ação pontual, histórica. Ou seja, essa graça não é a graça que cai sobre ímpios e santos, a graça comum, porque essa graça se renova a cada manhã. Mas o texto está nos trazendo aqui que é uma graça de Deus que se manifestou num ponto histórico e que brilhou. E essa graça, amados irmãos, aponta para justamente o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus, o ponto central da graça de Deus, onde em Cristo estão escondidos todos os tesouros. É nele que reside a plenitude de Deus. É o ponto central.
Por isso, amados irmãos, essa graça de Deus que se manifestou se refere à iluminação que a humanidade percebeu e viu no Filho de Deus, o próprio Deus. É bem interessante e curioso que essa graça, ela se manifesta e a construção está numa voz passiva para mostrar que do início ao fim, o grande protagonista é o próprio Deus, o próprio Cristo que vai de encontro ao mundo. Sinaliza que a ação foi realizada por Deus, ou seja, é Deus que se manifesta e traz a luz. É bem interessante que quando falamos sobre essa graça, esse texto doutrinário, ele é uma ruptura entre os reformados e os pentecostais. Você que nos assiste de uma igreja pentecostal, aqui vai ter uma grande diferença, porque nós, reformados, cremos que essa graça foi manifestada por Deus, somente por Ele, com algumas implicações. Essa graça está visível e acessível ao nosso dia, quando olhamos plenamente para Cristo. Nós, como cristãos biblicamente reformados, não caminhamos por sinais, por imaginações. Nós caminhamos pela luz da palavra de Deus, aquilo que é revelado em Cristo Jesus. O ponto histórico, uma ruptura, um ponto em que, antes de Cristo, aqueles foram salvos na esperança de um Cristo que viria. E hoje, aqueles que já passaram do momento de Cristo são salvos num Cristo que já veio. Ou seja, a nossa doutrina, amados irmãos, é baseada de fé em fé. E não caminhamos por sinais humanos, mas aqueles já realizados de forma soberana por Cristo Jesus. É bem interessante que nesse mesmo texto, do verso 11, essa graça se manifestou, ou seja, se apresentou, se iluminou. A ideia é realmente de alguma coisa que estava quase obscurecido e foi clareado. Jesus Cristo, amados irmãos, ele é a luz do mundo e de toda a realidade teológica. Na antiga aliança, os profetas, os patriarcas, eles conheciam uma casa. É uma ilustração. Então, eles passavam as mãos nos móveis e diziam assim, isso aqui é um banco, isso aqui deve ser uma mesa, isso aqui provavelmente deve ser um quadro. Mas com a chegada de Cristo, é como se ele tivesse ligado o interruptor. E podemos ver de uma maneira clara o que realmente é um banco, ou do que realmente é uma cadeira, uma mesa. Ou seja, Cristo não veio mudar a lei. Ele trouxe clareza sobre a própria lei. Ou seja, amados irmãos, essa graça de Deus se manifestou, trazendo clareza daquilo que já havia sido revelado no Antigo Testamento. E isso traz algumas implicações. A manifestação da graça de Deus em Cristo nos dá a segurança da obra redentora, que está completa e acessível. Não precisamos esperar uma manifestação de alguém, ou uma casa de uma profetisa, ou correr atrás de uma igreja para uma profecia nova. Não, ela já foi manifestada a nós e encontra-se em sua palavra. E devemos confiar nela. Vivemos à luz dessa graça. Assim como a graça foi revelada de maneira visível e concreta, nossa resposta deve ser visível e concreta e anunciar essa graça. Assim como Cristo brilhou, devemos brilhar no mundo. Nós somos a luz do mundo e o sal. Ou seja, amados irmãos, essa iluminação de Cristo está agora residindo em nós por meio do seu Santo Espírito. Essa é uma certeza que nos traz segurança. E você pode até dizer em casa, tá bom, saber que do início ao fim é por Deus. Qual é a segurança? Ela é eterna. Algumas pessoas dizem que a teologia reformada não tem uma aplicação para o dia a dia.
como essa segurança em Deus. Mas você sabia que muitos jovens hoje estão entrando em igreja e fazendo 7 semanas para poder passar num concurso, e já está no 3º ano e não consegue passar em um concurso público? Você sabe que tem pessoas fazendo hoje campanha após campanha, e o seu cônjuge ou o seu amigo mais chegado não consegue sair do hospital e veio a falecer? E muitas pessoas que estão nos assistindo se sentem culpadas, porque acham que seu pai ou a sua mãe não foi curada porque não teve fé suficiente. Porque para ela entende que essa graça tem que ser uma parceria, e não entende nenhum Deus totalmente soberano. É aqui que vai fazer a grande diferença, pois no próprio verso 11, que está diante de nós, essa graça de Deus que foi manifestada de uma maneira salvadora a todos os homens. Aqui, os nossos irmãos pentecostais dizem que a graça salvadora, ela foi revelada a todos. A graça específica e salvadora foi revelada a todos, sem distinção. Mas eu quero dizer para os irmãos que, dentro da perspectiva reformada, cremos que todos os homens faz uma referência a todas as classes sociais, e não a todos os homens de uma maneira indistinta, como se todos são agraciados com uma graça salvadora. E como é que chegamos a essa conclusão? Acesse aí sua Bíblia em Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. A metodologia utilizada dentro da perspectiva reformada é histórico-gramatical. Analisamos a história e o contexto do próprio texto, e usando a própria gramática nos textos originais, vamos tirar as conclusões, mas baseado no próprio contexto da carta. Alguns irmãos tiram conclusões precipitadas porque não analisam o contexto, ou seja, muitas vezes até o capítulo que vem de uma maneira anterior, ou desconhecem muitas das nuances dos verbos no original, e todo texto sem contexto é um pretexto para heresia. Mas mesmo entendendo o próprio contexto e usando a gramática para trazer uma boa hermenêutica, ou seja, interpretação, devemos ir para o texto com alguma cosmovisão mínima. E qual é uma cosmovisão mínima? Que o nosso Deus é soberano. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O nosso Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, até no inferno, executando a sua ira. Pois não existe lugar na própria existência que o Deus, nosso Todo-Poderoso, não possa reinar. E usando dessa própria metodologia, vocês vão perceber que esse todos os homens, do verso 11, se encaixa com a descrição do capítulo 2, do verso de 1 a 10. Que esse todos os homens trata de várias classes sociais ou de gênero. Veja o que diz em Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, veja aí o grupo, homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Verso 3, quanto às mulheres idosas, ou outro grupo aí, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem, olha outro grupo aí, as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas,
sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja o que diz o verso 6. Quanto aos moços, olha outro grupo aí. De igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. A linguagem seja sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenham indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Verso 9, outro grupo aí. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, amados irmãos, aquilo que vimos, todos os homens são de todas as classes sociais ou gênero. A teologia reformada, ela diferencia da própria teologia pentecostal, que acredita que a salvação e a graça foi revelada a todos e cabe cada homem escolher pelo livre-arbítrio a salvação ou rejeitá-la. Isso é a própria influência da ilha de Creta, pois eles acreditavam na mitologia que a verdadeira religião era quando o homem se juntava ao próprio Deus para conquistar a sua própria graça. Em todas as religiões, amados irmãos, em todas, exceto o puro cristianismo, há essa simbiose, essa sinergia, dizendo que o homem precisa se ligar com Deus e Deus com o homem para ser salvo. Mas a nossa teologia reformada, amados irmãos, do início ao fim, o Senhor é soberano. É Ele que decretou, desde a fundação do mundo, todas as coisas. É Ele que envia o seu próprio Filho a morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E é enviando o Espírito Santo de Deus que nos sela, dizendo que eu sou dele e ele é nosso. Isso é muito claro quando olhamos para João, capítulo 6, do verso 37 a 39, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O próprio Cristo aqui falando, amados irmãos, que não lançará fora nenhum que o próprio Pai o deu. Isso está em harmonia com a própria oração sacerdotal. Muitos acreditam que nessa oração, e isso nos deixa perplexos e desconfortáveis, porque nós, principalmente de uma cidade como São Paulo, queremos ter o controle de tudo. Queremos ser o protagonista. Somos a locomotiva do Brasil. Então queremos ter a grande autonomia. Mas quando olhamos diante do texto, devemos nos render e dizer: só o Senhor toda a glória. E isso é percebido até nas últimas palavras de Jesus na sua oração sacerdotal. Ele não ora por todo mundo, mas por aquele a qual ele recebeu, aqueles que foram dados pelo Pai desde a fundação do mundo. Isso fica claro em João, capítulo 17, do verso 8 ao verso 9. Acompanhe aí, que diz: porque lhes tenho transmitido, isso é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. No final, a gente só vai pegar só um trecho. É Jesus orando, dizendo: porque lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo.
não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Amados irmãos, aqui é o próprio Cristo orando. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu desde a fundação do mundo. E isso vai em harmonia com as próprias cartas de Paulo, confirmando e reafirmando essa doutrina. Porque até para o judaísmo da época, acreditar num Deus soberano não era mais a moda entre os judeus. A moda agora era oferecer mandamentos de homens. E se você se alinhasse aos mandamentos, você seria salvo. Um pouco parecido com as indulgências na época da Reforma. Ou seja, essas palavras são uma ruptura até para os próprios judeus da época. O próprio Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Verso 5. E nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Do início ao fim, ele nos predestina, ele nos chama, ele nos santifica e nos glorifica. E em harmonia com isso, ao longo de toda a carta de Efésios, o capítulo 2 e o verso 8 reitera isso. Hoje mesmo, agora mesmo no louvor, o presbítero Rafael leu o texto de uma forma levada pelo próprio Espírito. Como é bom ouvir a palavra de Deus ao longo de todo o culto. No Efésios capítulo 2, verso 8, ele reitera: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque do início ao fim é por fé. O justo viverá pela fé, amados irmãos. É bem interessante que, pode deixar o verso 8 aberto, de Efésios capítulo 2. Veja que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto retoma aquilo que está próximo, ou seja, a própria fé não vem de nós. Muitos acreditam que a fé foi dada a todos, a fé de acreditar em Deus, a fé salvadora. O que foi dado a todos, amados irmãos, é uma fé histórica. Eu acredito, por exemplo, que quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Mas há divergências. Eu creio que teremos um mês chuvoso. Ou seja, é uma fé histórica, baseada em fatos. Mas a fé salvadora, amados irmãos, esta não vem de nós. A fé filosófica pode até vir. Ou seja, eu creio no cristianismo porque me dá uma instrução ética e moral para criar os meus filhos, e eu vou trazê-lo para a igreja. Mas essa fé não é a fé salvadora. A fé salvadora que nos faz acreditar que Deus enviou o seu Filho em carne, sofreu e padeceu, e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa salvação, e subiu aos céus, e voltará em poder e glória, e há de enxugar todos os nossos olhos, de toda lágrima, e nos levar para a Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, mais luto, nem pranto, porque tudo isso já passou, e Ele vai nos dizer: e eis que vos farei novas todas as coisas. Essa fé, amados irmãos, só pode ser dada por Deus. É por isso que esse texto aqui remete que isto não vem de vós, ou seja, a fé. Esse isto, já no português, se refere a um texto mais próximo. Mas no grego, ele está esse pronome, ele é um pronome neutro, que tanto refere ao que está perto como ao que está longe. Ou seja, tanto a fé como a graça salvadora não vem do homem. Os irmãos percebem o quanto é bom estar na casa do Senhor?
onde vários dons vão edificando a igreja de Cristo? Essa graça e essa fé não veio de nós. É um dom de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, como vemos em Tiago. Essa graça, amados irmãos, ela rompe barreiras. E alguns podem dizer, tá bom, pastor, então quer dizer que o próprio Jesus Cristo, ele veio para os seus apenas. Então isso nos limita, muito pelo contrário. Em várias religiões, o próprio Deus inventado por estes homens, esse Deus ele só salva alguns. Em algumas religiões pagãs, apenas os sacerdotes. Em outros, apenas os homens são contemplados. As mulheres são usadas. E até como troféu no próprio paraíso, inventado pelos homens. Mas essa fé em Cristo Jesus, ela rompe barreiras. Ela vem para homens, para mulheres. A graça salvadora não está limitada a divisões humanas, ou nacionalidades, classe social, posição política. E isso, amados irmãos, nos traz segurança. Você que pode estar nos ouvindo do prédio mais alto da Faria Lima, como um grande advogado empresarial, até aquele que está agora num parque mais simples do ABC, lutando pelo pão, vendendo sua pipoca. Não há distinção. Quando o Senhor chama, Ele chama de onde quiser e envia para o louvor da sua glória. Que garantia, amados irmãos. Podemos orar e muitas vezes não devemos nos dizer assim, eu não sou digno. Ninguém é digno do seu amor, mas Ele nos amou. E se esse amor confirma em nossos corações, porque só o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos dele e ele é nosso, devemos nos derramar em oração e dizer, só ao Senhor toda a glória, só a Ele toda a glória, pois dele, por meio dele e para Ele, toda a glória para todo sempre. Amém. Como cristãos, somos desafiados a refletir sobre essa graça. E como exemplo prático, devemos nos engajar. Isso mesmo. Essa graça, se é sem distinção, devemos nos engajar com um evangelismo que não é apenas num lugar que seja confortável. Não é apenas em um lugar onde eu sou aceito. Mas eu devo estar disposto, em qualquer lugar, falar dessa graça, falar desse amor. E como é triste, amados irmãos, que muitas vezes nós somos envergonhados e dizemos assim, olha, política e futebol e religião não se discute. Mas o que mais vemos aí no Instagram, nas redes sociais, é discussão de política, é discussão de futebol. E quando falamos um pouco sobre as nossas crenças, isso não se discute. Diante disso, você pode dizer, está repreendido. Porque a convicção da minha fé, a razão de existir, por Ele nós vivemos e existimos, deve ser compartilhada. Eu encaro, e a partir de mim, amados irmãos, muitas vezes, em prol de uma ética, de um costume, de uma boa educação, a gente fica até um pouco calado. Eu lembro, quando eu estava como um tutor, e um estagiário chegou perto de mim, e ele estava fazendo as primeiras intervenções, e eu perto daquele estagiário, aí passou um momento que ficou tranquilo na aviação. Eu falei assim, poxa, eu poderia perguntar se ele é cristão, né? Eu poderia perguntar se ele poderia visitar. E aqui, se fosse nos dias de hoje, assim, será que ele mora em Santo André? Será que ele está procurando uma igreja acolhedora? Será que ele chegou agora da Colômbia? Quem sabe? Será que ele é de São Bernardo? Ou seja, eu poderia fazer essas perguntas, mas eu fiquei nas minhas perguntas dentro da minha própria cabeça, e aí chegou um outro instrutor, eu disse, olha, o estagiário está aqui e pode continuar com o estágio. Eu dei o briefing para o próximo instrutor e ele continuou com o estágio. Esse instrutor, filho de Moabe, né, um moabita, sentou do lado do estagiário e a primeira coisa que ele perguntou, ele disse, está chegando agora na cidade? Amanhã vai ter a parada gay.
Você gostaria de ir com a gente? Aí o menino já olhou assim, meio bruto, nordestino, e disse: que é isso? Não, calma. Eu não estou dizendo que você é nada. Lá é um lugar de diversidade, de pluralidade, de acolhimento. Você está chegando na cidade, você precisa conhecer pessoas. Você percebe que muitas vezes a gente fica calado, enquanto o mundo está falando de um acolhimento, nos levando para a perversidade? Que Deus tenha misericórdia de nós, apesar de nós, amados irmãos. Por isso, essa graça que foi revelada a todos os homens, ela é justamente revelada a esses que estão no grupo LGBTQI+, X, qualquer que seja a nomenclatura. Todos, amados irmãos, e de todos os segmentos, são chamados a viver uma vida nova, e Deus chama de todos os lugares. Uma vez, falando com meu pai, cristão, reformado, lê as Escrituras, o Novo Testamento, o hábito de ler uma vez a cada 15 dias. Como é que ele faz isso? Ele anda, né? Com um Novo Testamento cinza, quem é mais antigo sabe que existia, ficava dentro do bolso. E aí estava numa fila, tirava e tome e leia. E aí, fila do banco, estava lendo. Na época não tinha Reels, né, do Instagram, que você perdia um tempo, né, botando para cima. E aí eu falo assim: pai, essa graça é maravilhosa, né, pai? Meu pai deve estar assistindo lá em Recife. Ela é tão maravilhosa e a gente é tão pecador que se não fosse a graça, eu e o senhor estaria agora na Paulista. E aí vocês sabem o que acontece na Paulista. Ele disse: eu jamais, eu não. Cabra macho, nordestino. Aí eu olhei para ele: eu não o que, pai? Aí ele falou: é, filho, é pela graça. É pela graça. Se estamos aqui, é pela graça. Se educamos os nossos filhos, é pela graça. Se vemos ele crescer e tocar, é pela graça. Se diante do luto nos sustentamos, é pela graça. Se diante das dificuldades da terceira idade, é pela graça. Se diante do desespero, do desemprego, nos mantemos firmes e corajosos, é pela graça. Diante da desilusão com o marido ou com o esposo, nós caminhamos, é pela graça. Diante das dificuldades, das frustrações da meia-idade, nós caminhamos pela graça. Diante dos contratos que não são firmados, caminhamos pela graça, amados irmãos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Criamos nisso. Corramos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. A graça se manifestou a todos os homens. Essa graça transformadora, ela também nos ensina a uma vida piedosa. Ou seja, essa graça não só nos abre o portão para a salvação, ela também é o grande caminho, ou, dizendo na aviação, ela é a grande aerovia para uma jornada estelar, onde nos encontraremos com Ele. Ou seja, a graça não é um fim em si mesmo, mas nos chama para uma grande jornada, onde vamos viver para o louvor da glória de Deus. Isso não é maravilhoso? Veja o que diz o verso 12, essa graça nos diz, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa graça é eficaz e transformadora. Novamente aqui a gente tem uma diferença entre os nossos irmãos pentecostais, nossos irmãos da Universal, os nossos irmãos da Brasil para Cristo, que acreditam, amados irmãos, que até que a salvação pode funcionar apenas com Deus, mas a caminhada está comigo. É eu que resolvo, e se eu não resolver, as coisas não acontecem. E é muito comum, já que vivemos numa cidade tão frenética e cheia de metas, acharmos que não temos Deus, e vivemos como se não tivesse. E sabe o exemplo disso? Quantas vezes você ora ao sair de casa? Quantas vezes você ora para atender o próximo cliente? Quantas vezes você ora para fazer uma prova? Porque achamos que tudo depende do nosso esforço. Eu sou de Santo André
e eu sou da locomotiva, eu sou do ABC e ninguém me para. Que Deus tenha misericórdia de você. É só aparecer um Covid, e aí só Deus sabe, né? E aí você vê a fragilidade. Ah, amados irmãos, quantos jovens... Não, porque isso aí não afeta os jovens, isso aí, se você tiver uma disposição, mas quando começou a tossir, ficar com a falta de ar, e quando chegar lá dava negativo. Síndrome, pânico. Não é você que resolve todas as coisas? Mas nós, reformados, acreditamos que essa graça não só nos salva, mas nos ensina. Porque o próprio Filipenses, capítulo 2, verso 13, nos diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele que opera em nós. Deus não só oferece a salvação, mas Ele efetiva o nosso caminhar. Ele firma a nossa jornada. Ele nos chama para, como vemos em Atos, para a seita do caminho. A vida cristã é uma eterna jornada. E que segurança nós temos. E coitado de você, que acredita que tudo vai na força do seu braço. No fim, você vai ficar totalmente esgotado. Não tem como. A própria ciência nos diz que diante do desafio do mundo moderno, seremos incapazes de responder de forma cognitiva, se não tivermos diante de nós a própria máquina e a inteligência artificial. Porque o homem não será capaz nem de controlar sua própria vida. Imagine num mundo como esse, mas nós temos a segurança que mesmo que esse mundo mude, que mesmo que o presidente mude, mesmo que chegue o Trump na segunda-feira, o nosso Deus é soberano e continuará reinando sobre nós. O próprio Romanos, capítulo 8, 28, nos garante isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em João capítulo 17, verso 8 e verso 14, nos garante isso, por meio da oração sacerdotal. No verso 9, em destaque, nos diz: é por eles que eu rogo, e não pelo mundo. No verso 11, pulando, já diz: já não estou no mundo, o próprio Cristo falando, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, se estamos firmados hoje na Igreja Presbiteriana Maranata, é porque somos frutos primeiro da própria oração de Cristo ao seu Pai. Firma-os na tua verdade. Santifica-os, como o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que segurança, não é, irmãos? O próprio Cristo orando por nós ao Pai, santifica-os na verdade. Ou seja, amados irmãos, se olharmos o breve catecismo, parafraseando, o que é a santificação? É a graça transformadora e a capacidade que Deus nos dá por meio do seu Filho, para que na caminhada podemos dizer sempre não para o mundo e sim para Deus. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas essa santificação não tem um fim em si mesmo. Nós não somos separados e somos santos para ser colocado como um objeto de decoração dentro da própria igreja, que muitos até parecem, quando mudam só a roupa e estão dentro da igreja como vasos. Nós somos chamados e santificados como fruto de oração, verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
E é a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amados irmãos, essa graça não só nos salvou, essa graça também nos ensina a viver em novidade de vida, uma vida piedosa, como você queira chamar. Somos educados para isso. Essa perspectiva de sermos educados, do próprio verso 12 de Tito, é a ideia de construção constante, contínua. Nenhum de nós pode viver apenas do passado, amados irmãos. Mas esse passado apenas nos deve ajudar a trilhar um novo futuro. E ele é brilhoso porque Deus tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Faremos muito mais realizações se nos dispusermos a dizer: Senhor, envia-me a mim. E Ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Amados irmãos, essa ideia do verso 2, educando-nos para que seja renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. A ideia do próprio texto original grego esse tempo é um objetivo contínuo. E como isso me surpreendeu aqui dentro da igreja de uma maneira positiva. Ontem no chá da tarde, eu ia muito chá da tarde, viu? Mas preparado pela SAF, em Recife. Muitos bons chá da tarde. Irmã Dila, que estiver ouvindo, maravilhosos. Pela SAF. Mas chá da tarde pela UMP foi pela primeira vez. E chá da tarde pela UMP, com presença da SAF e dos homens e das crianças, surpreendente. Isso mostra que estamos vivendo a santidade de Deus. Não devemos parar, amados irmãos. E as irmãs estavam cantando e olhavam para ela com umas novidades de vida e disse: como é bom estar no meio de vocês. Eu fiz um pequeno vídeo e mandei para minha irmã que está em Recife e ela faltou aquela carinha de choro, dizendo: como é bom em um chá da tarde do MP ver a igreja ali representada, um objetivo comum e contínuo. A nossa igreja tem um grande passado, mas não devemos apenas estar ancorado no passado. Esse passado deve nos motivar. O que os homens do passado deixaram de legado, os bancos, o lugar, o terreno, onde era apenas um charco, e hoje estamos nesse conforto, apesar do calor que estou sentindo, mas tudo isso é um legado, amados irmãos. E o que vamos deixar para a próxima geração? O que vamos deixar para os nossos filhos? Devemos caminhar de uma maneira contínua, um firme propósito, vivendo isso que Deus tem para nós. Corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso, essa graça que nos educa em santidade, ela é contra essa própria cultura de São Paulo. Num contexto onde cada um vive centrado em si, numa ambição desesfreada, uma superficialidade, onde ninguém conhece ninguém, onde todo mundo sai correndo, se esbarrando, onde quando o metrô está lotado, parece um monte de pinguim imperador, e ninguém se conhece, amados irmãos, e onde se dizer boa tarde, ninguém mais diz, porque ninguém vai responder, porque você não faz parte das minhas metas, você é descartado. E aí em São Paulo, já mais de 60% dos casais estão se divorciando, mesmo dentro da igreja. Porque a mulher diz: eu tenho a minha carreira, o esposo diz: eu tenho a minha carreira, e cada um, numa boa, segue a sua própria carreira. Por isso, essa perspectiva da graça que nos educa, ela é contra a cultura. Devemos viver, amados irmãos, baseado nesse padrão e não no padrão do mundo. Por isso, faça uma pergunta a você mesmo. Essa carreira que você planejou, você tem orado por isso? 2025, você já colocou diante de Deus os seus projetos, a educação dos seus filhos, uma vida de santidade? Amados irmãos, que possamos reconhecer, e a pergunta é: você se vê como um aluno da graça de Deus?
Você diariamente busca a palavra e diz assim: ó Espírito Santo de Deus, revela Cristo. Somos chamados a viver uma vida piedosa, e essa vida piedosa é trilhada no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que maravilha de graça! Como ouvimos aqui, é graça sobre graça. Dizem que a Santa Ceia poderia ser servida apenas com pão, e seria santa, porque o Senhor instituiu. Mas porque Ele é gracioso, Ele nos dá o vinho, para dizer que é graça, abundante graça. Ela não apenas nos envolve nessa maratona, mas nos dá também uma viva esperança. Ou seja, essa graça salvadora nos salvou, essa graça salvadora nos ensina, e em terceiro ponto, e aqui, para que você não fique ansioso, em cada ponto não vou citar a quantidade de versículos do ponto 1 nem do 2, porque o 1 e o 2 eles são doutrinários. Agora nós vamos aplicar a doutrina, e aí são apenas as apresentações do próprio texto e algumas reflexões. Essa graça nos conduz a uma viva esperança. Veja o que diz o verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. A ideia aqui, amados irmãos, de aguardando, ela é contínua, mas ela é contínua e tem até o nome de bendita esperança, que é diferente do hope em inglês, que é diferente dessa esperança que a gente joga na loto. A gente não, né? Perdão. Você que pode estar nos assistindo, você até pode jogar na loto aí, faz a sua fezinha, que é totalmente diferente dessa fé aqui. Essa graça, essa fé aqui não é essa fé de time. Eu tenho fé que o Botafogo, eu nem sei se ele foi campeão, mas no final foi. Só Deus sabe. Essa fé aqui, amados irmãos, não é uma fé que a gente faz, não é uma esperança jogada. Eu espero que isso vai acontecer. Eu espero pelo metrô de Santo André. Você está esperando? Desde quando? Né? São tantas metas. Eu espero. Essa ideia aqui de esperança, e o próprio Paulo coloca como bendita, ela é garantida pelo próprio Deus. É uma esperança que não muda, ela é fixada, ela é ancorada, ela é concretizada, ela é como se tivesse colocado diamantada. Se você joga alguns desses jogos digitais, é como se fosse Obsidian, para aqueles que jogam Roblox, né? Roblox, não sei, eu não jogo. Quem joga são alguns meninos, ou você que está nos assistindo, que a mãe mandou assistir. Ou seja, amados irmãos, essa fé, ela é dura e mais resistente, essa esperança, ela é dura e mais firme do que o próprio diamante. Por isso ela nos molda. Por isso, diante de um velório, apesar da tristeza e do choro, não há desespero. Pois nós sabemos em quem temos crido, e estou certo que Ele guardará o meu depósito até aquele dia. E mesmo diante de um corpo sendo num culto fúnebre, podemos dizer para aquele irmão que já se foi: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Amados irmãos, essa esperança, ela excede todo o entendimento. Ela nos traz paz. E a pergunta reflexiva é: na sua vida hoje, você tem lembrado que o nosso Deus, Ele é soberano e está no controle das suas emoções? Que pode mudar autoridades, o próprio CEO, uma crise econômica, mas o Senhor há de enviar cada cliente para o seu negócio. O Senhor há de colocar o pão todos os dias na nossa casa, independente. Meu Deus, o reajuste do meu salário, eu que antigamente ganhava 5 salários mínimos, mas hoje eu estou ganhando 3, 2. Mesmo com 10 ou com 1, saiba que é o Senhor que tem cuidado de nós, e Ele há de cuidar de nós por toda a eternidade. Por isso Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando preparar esse lugar, eu voltarei para vocês, para que vocês estejam comigo. E diante dessa confusão, algum discípulo até pergunta: então me mostra esse caminho. E o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, amados irmãos, diante de um momento estressor e até diante da morte, pois é bem interessante que o último inimigo a ser vencido é a morte. É interessante que lá em Apocalipse ele diz que enxugará dos nossos olhos, diz: não haverá mais luto. Ele sabe, amados irmãos, como a despedida de um ente querido corta os nossos corações. Mas Ele, de uma maneira preciosa, nos envia o Consolador, que nos garante que toda a família de Deus estará reunida diante do Senhor, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o nome que vem em nome do Senhor. Aleluia! E isso de uma forma ardente. Por isso, fechando, essa graça não só nos salva, não só nos ensina para uma vida piedosa, não só nos garante uma boa esperança, como nos traz boas obras de um zeloso, de um homem que vibra com as coisas de Deus. No meu Instagram, quando vi a festa do técnico do Botafogo, quando ganhou a Libertadores, se jogando no campo, torcendo e tudo, e dizendo assim: meu Deus, como precisamos de líderes assim, que são envolvidos na igreja, e graças a Deus que temos aqui homens e mulheres, diáconos. Ah, amados irmãos, homens zelosos de boas obras, que não importa quanto tempo vai passar a reunião do conselho, passa 10 horas, 11 horas, mas estão firmes. Amados irmãos, rogamos para que Deus traga mulheres e homens assim, para caminhar conosco de uma maneira fervorosa. Não será fácil, não será tão claro, não será de graça. Custará a nossa disposição. Mas uma coisa é certa, e aí eu convido todos, e o grupo de louvor, para que você continue refletindo sobre essa graça. Amados irmãos, vimos que essa graça, ela nos salvou, e a garantia é do Senhor. Vimos que essa graça nos conduz para uma excelente jornada, e ela não é só excelente ou vitoriosa porque nós somos os protagonistas, não. Essa graça é vitoriosa porque Ele é o protagonista. Essa esperança é garantida, não porque é garantida na palavra de um pastor, ou de um bispo, ou de um papa. Ela nos traz uma viva esperança porque ela é garantida na palavra de Deus. Que Deus nos levante como homens e mulheres fervorosos. Mas, se no meio do caminho, devemos clamar: ninguém vive só para si. Ninguém morre só para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Abaixa da cabeça. Vamos orar. Pai, como é bom saber, ó Deus, que em meio a um mundo em caos, em meio a um trânsito frenético dessa cidade, há um Deus que nos salvou para si. Ó Senhor, em meio a tanta ética destrutiva, a tantas ideologias, o Senhor nos ensina um caminho glorioso para te louvar. Ó Pai, consola o aflito, o desempregado, o enlutado. Consola, Pai, aqueles que precisam. Consola todos nós e nos encoraja a viver as Tuas boas obras, porque elas são Tuas. E essa é a grande motivação que temos. Rogamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.